imaginem vocês pensar que você, né, carrega na sua pele, né, a discriminação e muitos buscarem aqui um branqueamento para a questão da ascensão cultural. Bom, nós tivemos ali, eu não estava acompanhando muito, né, não estava acompanhando muito a questão do Big Brother, mas acompanhei a repercussão na mídia, né, a vencedora de ontem, né, uh, preta e a única inscrita ali em medicina. Então, toda essa questão de trazer essa vitória, né, essa luta, né, e vocês vão entender por quê. Eu vou provar aqui, mostrar, e aí o que eu digo para vocês, eu vou sempre trabalhar com dados, não é uma questão do achismo. Tá? Então, a questão do branqueamento, não deixe sua cor passar em branco. E as imagens que eu estou mostrando aqui, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com uma crítica, nada a ver com uma crítica. É muito mais uma reflexão quando a gente pensa aqui, tá? Neles. Então, a Anitta, uma foto original, e a Anitta atualmente, tá? Michael Jackson, né, jovem aqui, o Michael Jackson, uma foto, né, depois ali de várias transformações. E o porquê dessas transformações, claro, né, a gente pode trazer ali vários motivos, enfim, ele teve uma doença grave ainda enquanto criança, mas a gente perceber, tudo bem, a mudança na questão da cor da pele, tudo bem, mas a gente pensar na transformação do cabelo, na transformação do nariz, né, na transformação da boca, transformação dos lábios, tem um impacto muito grande da questão do próprio racismo, e vocês vão compreender por isso. Começando agora já com os dados, tá? Estudantes no ensino superior por sexo, né, e cor da pele, 2013 e 2009. Eu vou pegar dados de 2009. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Em 2009, aqui embaixo, o azul escuro representa o acesso de mulheres brancas. Então, acesso ao ensino superior. Tá? Então, ensino superior por sexo e cor. Tá? Então, o maior acesso ao ensino, tá? Em educação, vamos pegar aqui, né, esse aqui, ensino superior. Tá? Primeiro, maior acesso, mulheres brancas, depois homens brancos, depois, né, mulheres pretas e, por último, homens pretos. Acesso ao ensino superior. Então, maior acesso, primeiro mulheres brancas, depois homens brancos, depois mulheres pretas e, por último, homens pretos. Acesso ao ensino superior. Aqui, uma taxa de escolarização, também por sexo, tá? E cor da pele. Então, maior acesso à escolaridade num geral. Primeiro, mulheres brancas, depois homens brancos, tá? Depois mulheres pretas e, por último, homens pretos. Acesso à escolaridade no geral entre 95 a 2009, uma taxa de escolaridade geral. Depois, um outro indicador aqui que vocês vão ver é evolução na proporção de homicídios da população jovem por cor. Homicídio da população jovem por cor. Olha só. Então, a maior taxa de homicídio da população jovem aqui, tá? Primeiro, maior taxa de homicídio, 75%, né? Homicídio aqui da população preta, 75%. Depois, 24% população branca. E lembrando, quando eu falo aqui também dessa população preta, eu estou falando de pretos e pardos, que nós fizemos o cálculo ali na aula passada, e nós temos mais pretos e pardos do que brancos. Brancos, a taxa 47,7%. E a taxa de pretos e pardos, percentual da população preta e parda, de 50,7%. 50,7%. Nós temos no Brasil mais pretos e pardos do que brancos. Tá? Aqui a questão da distribuição de renda. Tá? Então, população. Então, eu vou pegar aqui, ó, população por cor, tá? E renda. Aí eu tenho aqui a população branca e aqui o azul escuro eu tenho pretos e pardos. Vou pegar aqui, ó, né? Homens que ganham mais de 30 salários no Brasil. Os homens que ganham mais de 30 salários no Brasil. Aqueles que ganham mais de 30 salários no Brasil,
dos que ganham, da população masculina, dos que ganham mais de 30 salários no Brasil, tá? 84,1% são brancos. Apenas tá? 13,8% dos que ganham mais tá? de 30 salários no Brasil são pretos e pardos. Então, olha só o detalhe, aí que eu chamo a atenção de vocês. Nós temos mais pretos e pardos do que brancos. Mas aqueles que ganham mais de 30 salários no Brasil, 84,1% são brancos. Apenas 13,8% né, de pretos ou pardos ganham mais de 30 salários no Brasil. Então isso é um dado bastante assustador, né? Bastante assustador. Mulheres, vamos lá. As mulheres que ganham mais de 30 salários no Brasil, 84,7% são mulheres brancas. De todas as mulheres no Brasil que ganham mais de 30 salários, 84,7% são brancas e apenas 13,2% ali são pretas ou pardas. Então nós temos aqui uma desigualdade salarial. Detalhe, fonte, eu estou trazendo aqui a fonte do IBGE, do censo de 2010, como para vocês trabalhar com dados, para não ficar no achismo. Então eu estou fundamentando o que eu estou dizendo aqui para vocês. Dados do IBGE, tá? Então, a desigualdade salarial, também histórica, né? A desigualdade salarial. Atendimento no SUS, tá? Então, quando a gente pensa aqui, nunca fizeram mamografia. 41,5% são mulheres pretas que nunca fizeram uma mamografia. 26,7% são mulheres brancas que nunca realizaram uma mamografia. Nunca fizeram exames de colo. 18,4% são mulheres pretas e 13% ali são mulheres brancas. E aí eu estou falando aqui um percentual de mulheres com mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Perfeito? Trazendo também essa questão da saúde. Se a gente pensar aqui na questão do entretenimento, tá? Se a gente pensar aqui na questão do entretenimento agora. Então, vamos lá. Raça, né, e gênero ali no cinema brasileiro. Também trabalhando agora a questão do gênero. Foram analisados os 20 filmes de maior bilheteria em cada ano, de 2002 até 2014. Então pegaram os 20 filmes de maior bilheteria no Brasil, entre de 2002 a 2014, os 20 filmes assim tops de bilheteria. Tá? E aí dividiram por elenco principal, né, por gênero e também por cor. Né, roteirista por gênero, por cor, e diretores gênero e cor. Então, olha só, elenco principal desses maiores filmes, 45% né, dos atores que compuseram o elenco principal eram homens brancos, 35% mulheres brancas. Do elenco principal, apenas 15% homens pretos e apenas 5% de mulheres pretas. Então, dos maiores filmes, das maiores bilheterias aqui no Brasil, 45% do elenco desses filmes eram homens brancos, depois 35% mulheres brancas, apenas 15% homens pretos e apenas 5% mulheres pretas. Dos roteiristas, quem escreve o filme, 69% homens brancos, 24% mulheres brancas, apenas 3% dos roteiristas homens pretos, e não temos registro desses filmes de roteiristas mulheres pretas. Diretores, 84% desses diretores desses maiores filmes eram homens brancos, apenas 14% mulheres brancas, apenas 2% homens pretos, e não temos o registro de diretoras pretas desses maiores filmes, dessas maiores bilheterias. Quanto tempo eles ficariam numa programação, aqui pegando o estado de São Paulo, tá? Quanto tempo eles ficariam na programação? Se um dia de programação fosse composto apenas por programas com apresentação, tá? Os pretos ficariam no ar apenas 6 minutos. Então, se pegássemos aqui programas, em um dia, se fossem representados por pretos esses programas, isso aqui na área da comunicação, eles ficariam no ar apenas 6 minutos. Onde estão os pretos na programação?
tá? E aí, apresentadores por tipo de programa. 80% dos pretos, eles estão no entretenimento e 20% ali em programas religiosos. Tá? Aqui, claro, como eu falei, com base na programação de São Paulo. Aí 0% no jornalismo, 0% no educativo, 0% no infantil. Tá? Isso aqui com base em São Paulo na programação. Aí agora nós falamos sobre a jovem que venceu o Big Brother, se eu não me engano, me corrijam, é Thelminha, assim que ela é chamada, tá? Thelminha, né? Acho que foi isso que eu vi nas redes sociais, tá? Olha só um dado, né? Apenas 2,66% dos que terminam medicina no Brasil são pretos. Então, dos que terminam medicina no Brasil, apenas 2,66% são pretos, né? Isso 20, né, dos 26% dos universitários que são pretos, né? Então, apenas dos que começam ali, terminam medicina, apenas 2,66% são pretos. Os pretos ali, né, na questão do ensino fundamental, 64% dos jovens pretos não completam o ensino fundamental. 77% dos jovens e adolescentes de 15 a 29 anos assassinados no Brasil. Olha só, 77% dos jovens entre 15 e 29 anos assassinados no Brasil são negros. 77% entre 15 e 29 anos dos assassinados no Brasil são pretos. Apenas 15% dos juízes brasileiros são pretos. E apenas 8% dos deputados na Câmara Federal são pretos. Tá? Aqui, o presidente da empresa brasileira de comunicação, o presidente da empresa brasileira de comunicação, nós temos aqui, presidente da empresa brasileira de comunicação, ironiza Thaís Araújo por críticas ao racismo no Brasil. Tá? A Thaís Araújo tinha feito uma série de manifestações, né, protestando, obviamente, criticando o racismo no Brasil, e ela foi criticada pelo presidente brasileiro de comunicação, pelo presidente das empresas brasileiras de comunicação, dizendo que ela estava exagerando, que não existia mais racismo no Brasil. Isso foi em 2019, né, e entre 2018 e 2019. E aí ela foi criticada, né? E ao mesmo tempo eu trago aqui na matéria, né? Ator negro agredido em terminal volta aos palcos machucado e homenageado, né? Ali nós temos ali vírgulas, ouçam, diante da agressão, ator negro serão intimados a depor, né? Omissos diante da agressão, ator negro serão intimados a depor. Polícia ainda busca identidade suspeito de espancar o ator em São Paulo. Tá? Dia da Consciência Negra é celebrado em 1045 cidades. Tá? E aí, agora ironizando, né, já que disse o presidente da empresa brasileira de comunicação, bom, não existe racismo. Bom, vamos pegar aqui em 2018, a loja Maria Filó, que é uma loja do Rio de Janeiro, ela realizou um desfile, né, para lançamento de uma coleção, e nessa coleção ela estava trazendo estampas com esse tipo de imagem. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar nessas imagens, né? Mas ela traz aqui uma assim, a moça e uma ama de leite, uma preta, né? Uma ama de leite aqui servindo uma sinhá, né? Então a Maria Filó trouxe em 2018 essa estampa, reforçando sim, né, o racismo. Então traz uma sinhá com uma ama de leite. Isso num desfile em 2018, a loja Maria Filó, no Rio de Janeiro. Aí vamos pegar aqui a página da Thaís Araújo no Facebook, com manifestações, né, racistas, né? Então, olha só, nós temos na página dela, nós temos aqui, né, homens e mulheres dizendo: entrou na Globo pelas cotas, pode ser mais clara? E esse cabelo de esfregão? Me empresta o seu cabelo aí para eu lavar a louça. Escuridão. Como pode alguém achar bonito esse cabelo de bombril? Com esse cabelo dá para lavar a louça da Globo inteira.
Então, esse tipo de manifestação que nós temos ainda em 2018, 2019, 2020. Então, o quanto isso é extremamente impactante. Aqui uma pichação em Porto Alegre, tá? Uma pichação de um muro em Porto Alegre. Negro só se for na cozinha do RU. Cotas, não. Então, enquanto a gente tem ainda, né, de discriminação. Aqui, pretos e pardos, né? Pretos e pardos, moradores de uma favela no Rio de Janeiro. Né? Aqui também, pretos e pardos, moradores de uma favela do Rio de Janeiro. Aí eu estou trazendo ali a questão tanto, né, do policiamento como dos moradores de uma favela do Rio de Janeiro. E o quanto também o preto e o pardo eles sofrem na questão das abordagens policiais. Aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? O quanto o Estado é ausente, né, se tratando das periferias, das favelas, que é onde nós temos o maior percentual da população preta e parda. Né? Trago aqui documentário, perdão, né? O filme documentário do José Padilha, Ônibus 174, tá? Ônibus 174, tem disponível no YouTube, vale a pena, Ônibus 174, né? Disponível no YouTube. Traz a história de um jovem, né, que sequestra o ônibus 174, ele é assassinado pela polícia, né? Ele foi, assassinado pela polícia. Depois de já ter sido dominado, depois de já estar sob controle, ele é assassinado pela polícia. E aí traz a questão um pouco da história dele enquanto ainda é jovem, enquanto criança, até onde ele disse para uma professora, né, quem queria dar emprego para ele, né, sendo que ele era preto e da favela. Então, já trazendo um pouco da discriminação na pele, enquanto o Estado discriminou esse jovem, né? E aí eu trago aqui para vocês alguns dados, alguns levantamentos. Não existe nada mais perigoso no Brasil do que ser um jovem negro. Dos 50.198 mortos por homicídio em 2011 no país, mais da metade eram jovens, tá? E 71,5% eram pretos, ok? 93% eram homens dos mortos em 2011. A cor da pele é o principal motivo de suspeição policial. 65% dos policiais entrevistados admitiram que pretos e pardos são priorizados nas abordagens. Para 55,8% da população, a morte de um jovem preto choca menos do que a morte de um jovem branco. Tá? Para você ter uma ideia da questão, o quanto ela é delicada. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Madiba, tá? Nelson Mandela, a frase para trazer essa reflexão. Então, é óbvio, quando a gente fala da questão, né, das cotas, eu sou extremamente favorável, e a questão das cotas é uma medida paliativa para trazer talvez uma mínima correção dessa discriminação histórica que começa com a escravidão, começa com os portugueses, começa com a Europa, né, transformando os pretos em mercadorias, levando para os continentes, né, trazendo para o Brasil. A discriminação, então, já antes, né, da abolição, pós-abolição, porque a abolição ela não corrigiu, ela não reparou a discriminação, ela continua e vem até hoje, então até o presente momento. Tá? Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que nós temos uma desigualdade salarial, uma desigualdade, né, na área da comunicação, nós temos uma desigualdade na área da saúde, nós temos uma desigualdade na educação, enfim, é histórico em todos os segmentos, em todas as áreas. E isso precisa ser colocado todos os dias, todos os momentos, precisa ser, sim, reforçado para a conscientização da população. Então é um assunto pesado. Então, mais do que dados, números, eu trago para vocês a reflexão, tá? A reflexão sobre o assunto. Como eu disse para vocês, com base em dados. Tá? Nós fechamos esse primeiro esse bloco, então, da composição étnica da população.
tá? E trazendo então a questão do racismo, e nós vamos para a questão do IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano, a questão do IDH. Perfeito. E aí, olha só, eu vou só pegar uma água ali bem rapidinho e trocar aqui o material. Então, quem quiser aproveitar, pegar a água, só pegar o cafezinho. Nós temos dois seguidos, né? Então, vou só pegar meu cafezinho ali, pegar minha água e vou colocar o material, tá? Deixa eu mudar aqui, vou fechar aqui esse materialzinho aqui. Tá, cadê? Aqui. Ah, voltei, tô aqui. Vou só pegar uma água, tá, gente? Uma aguinha, um cafezinho aqui e já volto.
Ok, voltei. Tá ok o som e a imagem, ok? Para continuar, tá? Pegaram um cafezinho de vocês lá. Eu peguei o meu. Bem bom. Bem bom. Então tá, vamos lá. Gente, a ideia agora para nós trabalharmos IDH, e ele é bem importante quando se trata da URGS, geralmente colocado em questões com tabelas para fazermos comparações. Tá? São questões que colocam ali comparando países. Às vezes podem colocar ali, né, IPH, Índice de Pobreza Humana, às vezes podem colocar IDH também, às vezes podem colocar o coeficiente de Gini, né, de Corrado-Gini, que é um coeficiente que foi desenvolvido por um italiano, o Corrado-Gini, para avaliar o grau de distribuição, maior ou menor distribuição de renda. Tá? Então, são indicadores importantes, indicadores comparativos, para a gente comparar ali o desenvolvimento humano entre os países, entre os estados, tanto que é que eu vou mostrar para vocês aqui o IDH do Brasil, vou mostrar para vocês o IDH mundo, e muito cuidado, nem sempre a maior economia do mundo, né, as maiores economias do mundo, não significa dizer que elas vão ter ali os melhores índices de desenvolvimento humano, muito cuidado. O Brasil já foi a sexta maior economia do mundo, esteve entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil. A Índia está entre as 10 maiores economias do mundo. A China tem a segunda maior economia do mundo. Estados Unidos, né, tem a maior economia do mundo, significa dizer que tem o melhor índice de desenvolvimento humano. Porque uma coisa é economia. O que é economia quando a gente pensa, né, dessas economias mundiais? É o produto interno bruto. O produto interno bruto, que é o quanto aquele país arrecada, né, em termos do que ele produz de riquezas. Mas não significa dizer que ele vai repassar essa riqueza em termos de PIB, diretamente para a população. Então, os Estados Unidos ali, vamos pensar, né, já teve ali um PIB absurdo, né, vamos pegar ali 2 trilhões, 2 trilhões. Então, não significa dizer que ele vá repassar essa riqueza para a população. Então, o Brasil, sexta maior economia, não significa dizer que ele vá repassar essa arrecadação diretamente para a população. Nós estamos vendo aí, olha só, a dificuldade, né, para liberação de verbas em meio à quarentena, né, para liberar R$ 600. O que é R$ 600? Não é nada. Não é nada. Então, em termos de... Vamos pensar o momento, tá? O quanto é difícil para cadastrar, para organizar 50 milhões de pessoas para ganhar R$ 600 ao mês. Então, o que é R$ 600? Não é nada, tá? Então é isso que a gente tem que pensar em termos de IDH. Aí eu vou trazer até aqui, ó, quem é que criou, né, quando a gente pensa no IDH, é um indicador comparativo, foi criado pela ONU. Então, quando eu trago aqui, ó, indicadores do estado de saúde de uma população, né? Porque a saúde, ela é também a saúde financeira, né? Sim, saúde financeira. Né? Não é só a saúde envolvendo medicamentos, mas também a saúde financeira. Então a gente tem que pensar aqui, ó, de indicadores de estado de saúde de uma população, o que a gente pode avaliar como grau de desenvolvimento. Percentual de gravidez na adolescência, tá? Taxa de mortalidade infantil, que nós já trabalhamos lá atrás, na taxa de mortalidade infantil, acho que ainda, né, em aula, ainda talvez vimos ainda presencial isso, taxa de mortalidade infantil. Esperança média de vida, né, ao nascer, então a criança nasceu, lembram? É assim que ela nasceu, quanto tempo de vida, né, em média ela vai ter? Hoje no Brasil, a esperança média de vida é de 76 anos, a taxa de mortalidade infantil de crianças, né, nascidas vivas e que morrem a cada 1.000 nascimentos em idade de 0 a 1 ano, hoje no Brasil é de 12,7. Então, a cada 1.000 nascimentos de crianças nascidas vivas no Brasil por ano, temos uma taxa de mortalidade de 12,7. No Japão, de 2. No Japão, duas crianças. Tá?
taxa de doenças infecciosas, também a gente tem que ver isso, percentual de doenças cardiovasculares, percentual de obesos, a URGS já cobrou isso, nós temos o aumento da obesidade no Brasil, né? Passou esses dias, acho que passou domingo agora na RBS, aqui, eu não sei como é que é a pronúncia, tá? Mas aquela animação fantástica, o Wall-E, acho que é o Wall-E, né? Do robozinho que é um catador de lixo. E aí daqui a pouco ele ingressa, o mundo está lá em 2040, alguma coisa, ele ingressa numa espaçonave. Até eu coloquei como dica de filme para quarentena, ontem, está lá ainda disponível no meu Instagram. E aí tem uma das cenas em que ele embarca nessa espaçonave e todos os humanos ali, pelo amor de Deus, né, gente, eu não estou falando de uma questão de uma questão de gordofobia, mas sim no sentido de saúde, tá? Porque as pessoas passam a não fazer mais exercício, tudo é mecanizado, elas não caminham mais, elas andam num carrinho elétrico, né? Elas não pegam mais a comida, né? Um braço mecânico leva a comida para ela, né? Então tudo é mecanizado, é o próprio controle remoto, né? As esteiras gigantes que nós já temos dentro dos aeroportos, e aí, claro, as pessoas vão fazendo menos atividades, menos atividades, menos atividades. Então, o aumento dessa obesidade, e uma obesidade também grande entre a população jovem, e claro, tem muito a ver com a nossa alimentação, com fast foods, tá? Então, percentual de obeso, percentual de diabéticos tipo 1 e tipo 2. Então, aqui é uma questão de estado de saúde de uma população. Isso é muito importante. Tá? Então, quando a gente fala do desenvolvimento no geral, que quando a gente pensa, né, da ONU, quando a gente pensa dos compromissos da ONU, se fala em acabar com a fome, com a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, tirar a saúde das gestantes, tá? Combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, quando a gente fala de compromissos, né, da Organização das Nações Unidas, e aqui desenvolvimento básicos, né, que é pensado que todo país deveria ter, todos os países deveriam ter, né? Então, pelo menos aqui esses 8 compromissos: acabar com a fome e a miséria, educação básica, igualdade entre sexo e a valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde de gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, né, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e também trabalho e desenvolvimento para todos ali, tá? Em termos de compromisso, ok? Tá? Então, quando a gente fala de valores sociais, como eu disse para vocês, tá? A ideia, tá? Então, utilizado para designar os países como sendo ricos, né, desenvolvidos também, é um indicador comparativo, em desenvolvimento ou emergentes, que é o caso, tá? E pobres são subdesenvolvidos. Então, o que nós pegamos aqui como taxa, né? A expectativa de vida, né? Expectativa de vida ou longevidade. Nisso vai entrar também entre a mortalidade infantil, entra também a questão da taxa de analfabetismo, tá? Como é que isso é visto. Então a gente pega lá a expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer, tempo médio de estudo da população, quanto tempo aquela população estuda em média. Já antecipo para vocês que o brasileiro estuda em média 7,2 anos. É mais ou menos metade do que vocês já estudaram. Vocês estão estudando em média entre 12 e 14 anos, vocês. Tá? Vocês estão estudando já, né? Somando todo o tempo de estudo entre 12 e 14 anos. Um brasileiro estuda em média 7,2 anos. Isso é o ensino fundamental. Isso é o ensino fundamental. Isso é o ensino fundamental. Tá? E aí o detalhe, o maior percentual dos eleitores brasileiros são, o maior percentual dos eleitores brasileiros, aqueles que votam, tá? Aqueles que votam, ensino fundamental incompleto, analfabetos, e ensino fundamental completo. A maioria dos eleitores brasileiros, dos que vão até uma urna votar, a maioria dos que votam no Brasil, analfabetos, ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo. Depois eu vou mostrar isso. E como eu sou ansioso, eu já estou antecipando, tá?
já que nós falamos de tempo de estudo. Então, o que mais a gente pega ainda, tá? Então, todos esses dados, né, na verdade, eles vão estar dentro de 3 informações. A renda nacional bruta, né, que é o PIB per capita, a questão da saúde, que vai estar inserido na longevidade, tá? Alimentação, está inserida a longevidade, né? As condições médico-sanitárias estão inseridas na longevidade, e aí qualidade de vida e acesso ao consumo, tá? Corresponde ali o número de carros, computadores, televisores, celular, tudo isso é informação. E claro, e tudo isso também é realizado, quando a gente pensa em informações aqui, pelo IBGE, em termos de coletas de dados, e é feito o censeamento da população, uma coleta de dados da população, que o último realizado completo foi em 2010. Né? Nós éramos para ter o concurso para nós captarmos ali censeadores, isto é, pessoas que queriam fazer um concurso do IBGE, né, para se captarem ali, para se tornarem ali um censeador do IBGE e coletarem dados. Só que em função, né, da pandemia, isso foi, o processo foi adiado, a ideia foi tentar organizar isso através de dados, né, coleta de dados através do telefone, tá? Então é o que nós temos aqui. Então, criado pela ONU, o IDH, Desenvolvimento Humano, é um indicador comparativo entre os países, com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento. E aí, o que é levantado? Como eu disse para vocês, tempo médio de estudo da população, esse aqui agora colocando todos os indicadores em 3 informações aqui. Tempo médio de estudo da população, isso vocês precisam saber, tá? Tempo médio de estudo da população. Longevidade, que é a expectativa de vida, e a renda nacional bruta. Então, tempo médio de estudo da população, longevidade e a renda nacional bruta, tá? Então, esses 3 aspectos aqui nós precisamos ter. Então, tá aqui, ó, bem mais claro, o IDH, tá? Vai pegar aqui longevidade, vai pegar tempo médio de estudo da população e vai pegar a renda, perfeito? Tá? Então, longevidade, educação e renda, bem claro aí para vocês, tá? Então, comparar, indicador desenvolvido para comparação, tá? Então, longevidade, dentro da longevidade, como eu disse para vocês, está ali mortalidade infantil, expectativa de vida, educação, né, vai pegar ali alfabetizados, né, analfabetos, tempo médio de estudo da população, matrícula, e, né, o PIB per capita, né, PIB per capita, que é quanto que a população ganha em média, perfeito? E aí, quando nós falamos do Brasil, olha só, nós temos aqui a nossa longevidade aqui é de 76 anos, perfeito, 76 anos. A nossa educação, tempo médio de estudo da população é de 7,2 anos. E o nosso PIB per capita, ali a média, 11 mil dólares ano. E nós temos também uma grande diferença entre regiões. Se nós analisarmos ali isoladamente as regiões brasileiras, como nós fizemos lá com a fecundidade, tá? Então, durante a Guerra Fria, como é que os países eles eram classificados, né? Como é que eles eram divididos durante a Guerra Fria em termos de desenvolvimento econômico? Em termos de desenvolvimento econômico, como é que eles eram classificados durante a Guerra Fria? Nós tínhamos ali os países de primeiro mundo. Primeiro mundo eram os países, né, capitalistas desenvolvidos, primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Os países de segundo mundo, que eram os países socialistas, então nós tínhamos ali Estados Unidos, era um país de primeiro mundo, a União Soviética, né, era um país socialista de segundo mundo, ou economia planificada, centralizada, e tínhamos ali os países de terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos. Então o mundo era classificado dessa forma, né, era dividido dessa forma, né, em 3 grupos. Primeiro mundo, os capitalistas, segundo mundo, socialistas. Terceiro mundo, né, até alguns ainda utilizam esse termo, mas essa classificação, gente, era durante a Guerra Fria, tá? Os países terceiro mundo. Não, isso era durante a Guerra Fria. Então, os países subdesenvolvidos. Pós, né, Guerra Fria, nós vamos dividir em 3 blocos também, mas daí nós vamos ter ali os países ricos, desenvolvidos, centrais, né? Os países ricos, desenvolvidos, centrais, agora não temos mais essa divisão entre capitalista e socialista, né, e quando eu falo de pós-Guerra Fria, a gente está falando aqui, né, a queda do Muro de Berlim e a fragmentação da União Soviética em 1991. Então, a queda do muro,
a reunificação da Alemanha e a fragmentação da União Soviética como, né, como fim, né, dessa ordem bipolar. E aí temos uma nova divisão, né, nova a classificação entre, né, ricos, pobres e em desenvolvimento. Então, os ricos são os centrais, né, desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, e aí onde entraria o Brasil, tá? Que na questão dos emergentes. Então, o Brasil seria hoje um emergente. Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, mas a Rússia eu ainda prefiro colocar como uma potência em reestruturação, tá? Prefiro colocar a Rússia como uma potência em reestruturação, mas lembrando que desses emergentes nós vamos ter ali né, a criação de um grupo, não um bloco, mas um grupo, nós vamos falar isso depois lá em economia, que é a questão do BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, os países emergentes, tá? Então o Brasil um emergente aqui nessa classificação, ok? Então, os pilares nós já falamos, expectativa de vida, tempo médio de estudo, tá? E a renda, são os 3 pilares, tá? E aí, gente, em 2010, isso é bem interessante, em 2010, o IDH introduziu o chamado IDH ajustado à desigualdade, um pouco mais específico, tá? O IDH ajustado à desigualdade. Então, olha só, com 3 dimensões ali descontado, que é o valor médio de cada dimensão de acordo com o seu nível de desigualdade. Aí vem entrar muito a questão da desigualdade salarial. Então, em 2010, foi introduzido o IDH ajustado à desigualdade, que vai levar em consideração as 3 dimensões do IDH, tá? E o seu nível de desigualdade. Então, IDH ajustado à desigualdade. IDH ajustado à desigualdade. Perfeito? Então eu trago aqui já começando com uma classificação, né? Bem interessante para uma reflexão. Deixa eu só finalizar aqui o cafezinho aqui antes que esfrie. Aliás, já esfriou. Então, olha só. Tá bem estouradinho aí para vocês, mas eu vou ler aqui, tá? Então, IDH dos estados brasileiros. O que eu quero que vocês observem? As 5 primeiras posições, as regiões, tá? E as últimas 5, né, piores posições. Então, as 5 melhores posições e as 5 piores, tá? Então, das 5 melhores posições, nós vamos ter ali ó, o Distrito Federal, a capital, porque é onde é injetado muito dinheiro, até porque nós temos ali, né, os nossos governantes, os nossos administradores. Lembrando que o distrito, né, tem uma função administrativa, então, por ser uma função administrativa, ela tem uma importância, né, nacional, tá, muito grande em termos de influência. Mais do que isso, né, uma importância em termos de não só administrativa, ela vai receber maciços investimentos, né, por ter uma movimentação em termos de negócios, né, de determinações, de planejamento, de organização, de estruturação do país, né? Então ali são tomadas as decisões e aí logo tomadas as decisões dentro do distrito, né? Elas são repassadas para as outras unidades da federação. Então, por isso, ela vai ter ali o maior índice de desenvolvimento humano, fortes investimentos, tá? Distrito Federal. Depois nós vamos ter São Paulo, região sudeste. Depois nós vamos ter Santa Catarina, região sul. Depois Rio de Janeiro, região sudeste. Depois Paraná, região sul. E na 6ª posição ali nós vamos ter o Rio Grande do Sul, região sul. Tá? Então reparem que nós temos ali, quando a gente pensa, né, vamos pegar as 6 primeiras ou as 7 primeiras posições, nós temos ali o Distrito Federal e depois estados das regiões sudeste e sul. Né? Das 7 primeiras posições ali, nós vamos ter 3, né, da região sudeste e 3 da região sul. Perfeito? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e depois Santa Catarina, né, Paraná e Rio Grande do Sul, região sul. Então,
os 7 primeiros ali são, né, entre eles, estados da região sul e sudeste. Isso é uma IDH mais desenvolvida. Perfeito? Depois nós vamos ter Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amapá, Roraima, Tocantins. Mas aí chama atenção para as últimas posições, né? Olha só, nas últimas posições, vamos ter ali Paraíba, Nordeste, né? Piauí, Nordeste, Pará, região Norte, Maranhão, região Norte e Alagoas, região Nordeste. Então, nas 5 últimas posições, nós temos 4, né, estados da região Nordeste e um, né, estado ali da região Norte. Então, a gente já tem, claro, uma diferença histórica na geração de investimentos para o desenvolvimento, para a infraestrutura. Quando nós pensamos lá na questão das migrações, não podemos esquecer do interior do Nordeste, o quanto ele foi esquecido, o quanto ele se torna ali, né, uma indústria do voto, pela questão de seca, né, pelo histórico, pela histórica influência ali dos coronéis que, né, mandavam nessas regiões, no desvio de verbas, nos desvios ali, né, de projetos para desvio de verbas, desvios de águas de rios para suas próprias fazendas e propriedades. Então a gente tem um histórico de corrupção, né, de coronéis comandando essas regiões, da falta de investimentos, de promessas, como é o exemplo da própria da indústria da seca, né? E por que eu digo indústria? Porque hoje nós temos tecnologias para superar a seca na região Nordeste. Basta nós olharmos ali para Israel, para o sul de Israel, onde nós temos um deserto, que é o deserto de Negev, e eles utilizam um sistema de irrigação por gotejamento, eles utilizam estufas climatizadas, são grandes produtores agrícolas e produzem num deserto. Então é bem importante chamar atenção, tá, para a questão ou própria Las Vegas nos Estados Unidos. Olha aí, exato, eu acabei de falar e tu escreveu a sintonia. A Las Vegas, exatamente, foi construída no deserto, isso mesmo. Tá? Las Vegas, construída no deserto. Então, mas claro, aí nós estamos falando de verba, estamos falando de planejamento, só que nós sabemos que a verba ali no Nordeste é uma verba que é desviada e acaba favorecendo pouquíssimos, né? Mas então, um exemplo de Las Vegas, o próprio exemplo de Israel, a própria Arábia Saudita está plantando no deserto. Então, nós temos tecnologia. Claro, aí temos que passar por projeto, por investimento, e nós já sabemos que o histórico aqui no Brasil é complicado em termos de distribuição de renda, tá? Mas nós não podemos negar que, se nós pegarmos da década de 90 para 2010, nós temos uma evolução no índice de desenvolvimento humano. Nós temos uma evolução no IDH. Então, nós temos aqui uma escala no índice de desenvolvimento humano, no qual lá nós estávamos na década de 90 com o IDH em média ali, o Brasil, de 0,499, lembrando que o IDH é de 0 a 1, onde 0, nenhum desenvolvimento humano, e onde 1 nós temos ali total, 1 nós temos total desenvolvimento humano, perfeito? Então, 0, nenhum desenvolvimento humano, 1, total desenvolvimento humano. E o Brasil, na década de 90, a gente ocupava ali, ó, o indicador do Brasil era de 0,499. Isto é um IDH muito baixo. Muito baixo. Então, nós não podemos negar uma questão histórica de desenvolvimento. Tá? Nós não podemos negar uma questão histórica. Então, o Brasil, em 2000, aqui fica 0,599, IDH baixo. Né? Aí depois evolui para o IDH médio, 0,699, né? Meados aqui da década de 2000. E 2010 em diante, o Brasil sai de alto e fica ali, o Brasil vai ficar aqui oscilando entre médio e alto, o Brasil em 2010. Então nós vamos ter várias melhorias. Que tipo de melhorias? Caiu e muito a taxa de analfabetismo no Brasil. Hoje a taxa de analfabetismo no Brasil é de 5,6%. De acordo com o IBGE, chegamos a ter ali, antes de 2000, uma taxa de analfabetismo de mais de 20%. Hoje a nossa taxa de analfabetismo é de 5,6%. Perfeito? A renda da década de 90 melhorou e muito. Tá?
se comparado década de 90 para 2010. Então temos um avanço também na distribuição de renda. Alguns programas gostam, aí ele é reconhecido pela Organização das Nações Unidas, que foi o programa Fome Zero, desenvolvido por um cara chamado José Graziano da Silva. Inclusive, José Graziano da Silva foi presidente da FAO. A FAO é um braço, um órgão, uma secretaria da ONU que cuida da produção de alimentos no mundo. Então, o programa Fome Zero começa lá no finalzinho do mandato do Fernando Henrique, tá? E implementado e fortalecido ali durante o mandato do ex-presidente Lula. Gostem ou não, é um programa que teve reconhecimento internacional pela FAO. Tanto é que o idealizador, digamos assim, do Fome Zero, o José Graziano brasileiro, ele foi presidente da FAO. Tá? José Graziano já foi presidente da FAO. Então, brasileiro presidente da FAO. E aí, claro, o grande marco foi o projeto Fome Zero, que acabou reduzindo a miséria no Brasil. Então, são dados da Organização das Nações Unidas. É com isso que eu estou bancando. Tá? Não é achismo, não é uma opinião partidária, não tem nada a ver com isso. São dados. Tá? Então, a evolução que a gente vai observar aqui a partir de 2010. Então, nós saímos lá de muito baixo, na década de 90, e aqui em diante ficamos aqui, estacionamos em alto. Tá? Estacionamos em alto. Então, temos uma evolução. Evolução que se dá pelo saneamento básico, se dá pelos sistemas de saúde, se dá por vacinas, e hoje não podemos negar que o SUS também é um modelo, tá, no mundo. Os Estados Unidos não têm, né, voltei, caiu. Caí aqui. Voltei. Tem uma música, né? Eu voltei, agora não lembro. Voltei, tudo certo. Perfeito, então olha só. Nós temos aqui, então, a evolução do IDH. Isso é inegável, tá, gente? Isso é inegável, tá? E se dá muito pela redução da pobreza, pelo programa Fome Zero, pela evolução no tempo de estudo da população. E nós temos um processo histórico no Brasil que a gente pode pegar lá desde o clientelismo, uma questão envolvendo interesse de voto, o voto cabresco, né, a indústria da seca, uma péssima distribuição de renda, mas temos uma evolução. Então a gente tem um problema sério durante a história de corrupção, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de reconhecer, tá, a questão da evolução no Brasil, tá, do IDH, desenvolvimento. Saímos lá de muito baixo, tá, para muito alto, tá, perdão, para alto. Então, quando a gente pensa, tá? Então, deixa eu botar uma frase aqui para vocês que é muito interessante, que agora quando caiu e eu estava lembrando dessa frase do Darcy Ribeiro. Deixa eu ver, a crise. Só um pouquinho que eu estava lembrando aqui uma coisa para depois a gente refletir.
Deixa eu ver se botei certinho. Olha só que interessante essa frase que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Darcy Ribeiro. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Tá? Depois a gente nós podemos dissertar mais sobre isso. Tá? Essa frase do Darcy Ribeiro. Então, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, fique aí a frase. Tá? Depois vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá, deixa eu evoluir aqui um pouquinho. Por quê? Tá aqui. Então, olha só essa tabela, tá? Bom, vamos ver aqui por onde é que eu vou começar nessa tabela, tá? Gente, olha só. Nós temos aqui, ó. Eu vou tentar simplificar para vocês, ó. Vou simplificar. Nós temos aqui, ó, escolaridade do eleitor. Tá? Escolaridade do eleitor. Então, nós temos aqui, ó, analfabeto, lê e escreve, mas nunca foi escola, primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo grau incompleto, segundo grau completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo. Então, olha só, isso aqui, os nossos eleitores, perfeito? Os nossos eleitores. E aí é interessante a gente observar o seguinte, tá? Eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola, em percentual. Eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola, em percentual. Em 2002, nós tínhamos ali 26,9% dos eleitores, os que votavam no Brasil, eram analfabetos ou nunca tinham frequentado uma escola. Em 2002. Em 2006, caiu para 23,5%. Esses eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola, 23,5%. Em 2010, caiu para 20,5% o número de eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola. Isso em 2010. Então, nós tivemos uma queda de 2002, ali em 2002, de 26,9% para 20,5%. Tá? Dos eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola. Então, a gente tem aqui a escolaridade do eleitor. Perfeito? Tá? Então, vamos pegar aqui. Eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola. O maior percentual de eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola. Regiões Norte e Nordeste. Regiões Norte e Nordeste. Eleitores analfabetos que nunca frequentaram uma escola. Maior percentual. Regiões Nordeste e Norte. Lembrando que eu acabei de mostrar para vocês o IDH. E nas piores posições, nas últimas posições, nas últimas 5 posições, nós temos ali 4 estados da região Nordeste e temos um estado da região Norte. Perfeito? E aí por isso que eu também falei da indústria da seca. Tá? A indústria do voto ali na região Nordeste. E aí, olha só, nós temos aqui 27 milhões é o número de eleitores analfabetos ou que nunca frequentaram uma escola. E aí a escolaridade do eleitor. Dos que votam, tá? A maioria dos que votam, aqui estou pegando nesse gráfico aqui, a maioria dos que votam, tá? 33% dos que votam no Brasil, primeiro grau incompleto. 33% primeiro grau incompleto. 14,5% lê e escreve, mas nunca foi à escola. E 5,9% são analfabetos. Então, a maior percentual dos eleitores do Brasil, maior percentual, primeiro grau incompleto, lê e escreve, mas nunca foi à escola e analfabeto. E o primeiro grau completo. Esse é o maior percentual de eleitores no Brasil. Aí, dos que votam aqui, nós vamos ter aqui, ó, ensino superior completo, 3,8%, superior incompleto, 2,7% dos eleitores, e segundo grau completo, 13,2%. Se nós somarmos aqui 13, 14, 15, 16, 17, vai dar cerca de 18%, estou pegando aqui dos eleitores, nós vamos ter eleitores com segundo grau completo, superior incompleto e superior completo. Esse percentual de 18%, ele é menor do que os 33% dos eleitores com primeiro grau incompleto. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Acho que faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Então,
fica aí a reflexão. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, a escolaridade do eleitor no Brasil. Tá? E hoje nós estamos falando aqui de analfabetos, tá? Hoje pegando ali 5,6% de acordo com o IBGE, ok? Então, fica aí a enorme reflexão. Agora, mundo, um dos maiores índices de desenvolvimento humano, lembrando que zero nem desenvolvimento humano, um total desenvolvimento humano. Aqui nós temos as colocações, acho que está bem destacado ali para vocês, né? Então, Noruega, primeiro lugar, com 0,954, o IDH muito alto, né? Muito alto, altíssimo. A Suíça com 0,946, a Irlanda em terceiro com 0,942, a Alemanha, eterna Alemanha do 7-1, a Alemanha que reaproveita energia, a Alemanha que o governo está distribuindo máscaras gratuitas na rua, em meio à pandemia, né? Hong Kong, onde nós tivemos ali as manifestações, o protesto dos guarda-chuvas, né? A Austrália, na Oceania. Então, reparem, né? Nós temos aqui europeus, pegando aqui até a sexta posição, nós vamos ter 1, 2, 3, nós vamos ter 4 europeus, né? Um asiático e um da Oceania. Mas aí temos lá na sétima posição a Islândia europeu, Suécia europeu, aí mais um asiático, Singapura, Holanda europeu, 11ª posição, Dinamarca, Europa, Finlândia, Europa. Então, se a gente pegar aqui, nós temos Singapura, né? Hong Kong, Singapura, Hong Kong ali, né, como europeu. E claro, e olha só, das 12 primeiras posições, gente, o que chama atenção? Né, das 12 primeiras posições, nós vamos ter aqui 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países europeus. Das 12 primeiras posições, 9 são europeus. Então, a Europa, hoje, no geral, nós podemos dizer é o continente, né, com o melhor índice de desenvolvimento humano. Das 12 primeiras posições, nós temos ali 9 países europeus figurando, né? Aí, claro, trouxe aqui a posição do Brasil, na 79ª posição, com IDH de 0,761, né? Ainda atrás, né, o Brasil na frente da Colômbia, da Armênia, da Argélia, do Peru, da China, que está na 85ª posição. Lembrando, a China é a segunda maior economia do mundo. Mas a China vem evoluindo. Até há 4 anos atrás, a China ocupava a 101ª posição, há 4 anos atrás. Lembrando que nós temos hoje cerca de 189 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. 189 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. 189. Tá? 185, 189. Tá? Então, o Brasil na 79ª, a China, que é a segunda maior economia, ocupa a 85ª. Há 4 anos atrás, a China estava na 101ª posição. Ok? 189. Reparem nas últimas posições: Mali, continente africano, Burundi, solucei aqui, tá? Sudão do Sul, continente africano, Chad, continente africano, República Centro-Africana, continente africano, Níger, continente africano. Então, é muito interessante quando a gente pega o IDH e a gente observa da seguinte forma, né? O IDH mundo. Eu acho que eu coloquei aqui para vocês o mapa contemporâneo do Norman Louis, mas nós tivemos uma questão da URGS em 2012. Foi em 2012, a primeira questão da URGS, o mapa contemporâneo do Norman Louis, nós tínhamos uma divisão, uma linha aqui, ó, tentei imaginar aqui uma linha que eu estou fazendo, ó. E essa linha dividia o mundo em países desenvolvidos economicamente, né? País desenvolvido economicamente, aqui, Austrália, né? Nova Zelândia, né? Japão, Coreia do Sul, aqui Rússia, Europa, Estados Unidos e Canadá, e os países subdesenvolvidos economicamente, né? O mapa contemporâneo do Norman Louis. E essa linha, ela é extremamente atual, né? Detalhe, o mapa contemporâneo do Norman Louis é da década de 70, né? E ele fazia já essa divisão. Ainda a gente está falando de um período em que nós tínhamos o mundo dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Tá? E aí o pior IDH do mundo que nós estamos observando aqui, pior IDH, continente africano. Né? Continente africano. Então, olha só ali o absurdo, exatamente isso. Tá?
continente africano. Então, gente, são dados extremamente pesados, né? República Democrática do Congo, olha só, o verde escuro, os melhores em desenvolvimento humano. Aqui é de 2000 ainda, esse aqui é de 2012, tá? De 2012, se a gente for atualizar as mas igual que eu quero destacar. Europa, o melhor em desenvolvimento humano, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Oceania, tá? E temos aqui o pior, maior bolsão de pobreza do mundo, o continente africano aqui. E principalmente, né, a África subsaariana. A África subsaariana, bem importante, a África subsaariana, pior bolsão de pobreza do mundo. Vamos ter aqui no Brasil situações críticas, né, e agora caindo ainda mais para a crise, nós vamos ter a Venezuela, né, nós vamos ter ali a Suriname, né, Guiana Francesa, perdão, Guiana, Suriname, nós vamos ter ali a Bolívia, o Paraguai, Bolívia, né, a nossa pior situação aqui na América do Sul, e também nós vamos ter ali o Haiti, que é o pior país, é o país mais pobre, tá? O Haiti aqui sendo destacado, é o país mais pobre da América, o Haiti, perfeito? Olha só, eu aproveito o mapa para mostrar para vocês o IDH Mundo, para a gente comparar, e olha só a alfabetização, os mais alfabetizados e os menos alfabetizados, tá? Os mais alfabetizados em azul, então, Estados Unidos, Canadá, né, Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia, Suíça, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, Austrália, né, Argentina, então os mais alfabetizados. E os menos alfabetizados vermelho. Então, só até não esclarecer. Verde escuro, os melhores em desenvolvimento humano, e vermelho, vermelho escuro e preto, os piores índices de desenvolvimento humano. Azul mais escuro, índices. Aí vermelho e laranja, né, as piores taxas de alfabetização. Então, as piores taxas de alfabetização. Olha só, nós vamos ter aqui Paquistão, né, nós vamos ter aqui Bangladesh, Índia, tá? Etiópia, República Democrática do Congo, Chad, tá? Serra Leoa, Costa do Marfim, Libéria, os piores índices, tá? E o Brasil numa situação intermediária ali, pelo menos nisso ali, em termos de educação, vem melhorando. Natalidade, o Brasil também, hoje tem uma taxa de 1,7, né? A Europa tem uma taxa de fecundidade, lembrando, de 1,5, tá? O continente africano tem uma taxa de fecundidade de 4,45, Estados Unidos tem uma taxa de fecundidade de 1,02. Então, em termos de natalidade, né, ou podemos pegar a fecundidade, o Brasil tem uma taxa mais reduzida. As maiores taxas de natalidade, continente africano, mais uma vez, o bolsão de pobreza aqui. Chama a atenção do bolsão de pobreza, né, o quanto isso é grande. Mortalidade infantil, bolsão de pobreza, mais uma vez, ó, vários caíram aí, então, né, o pessoal achou pesado e foi embora, né. Então, nós tínhamos 19, estamos com 15. 4 se mandaram. Eu vou começar a anotar nome. Tá? Então, os piores indicadores, África subsaariana, em termos de natalidade, as maiores taxas, analfabetismo, as maiores taxas, perfeito. Aí vamos ter ali, além do analfabetismo, mortalidade infantil, as piores taxas. Tá? Então, chamando a atenção agora para o índice de Gini, coeficiente de Gini, que é o índice que foi criado pelo matemático italiano ali, Corrado. Gente, o índice de Gini também é extremamente importante, tá? O Gini, ele avalia a maior distribuição de renda e a menor distribuição de renda. Enquanto o IDH, ele vai de 0 a 1, né, onde 0 nenhum desenvolvimento humano e 1 total desenvolvimento humano, o Gini, quanto mais próximo de 1, maior concentração de renda. E se eu estou concentrando essa renda, significa dizer que eu tenho poucos com muitos e muitos com pouco. Significa dizer que eu tenho uma péssima distribuição de renda nesse país, quanto mais próximo de 1. Mais próximo de 0, maior será a distribuição de renda, melhor será também o índice de desenvolvimento humano. Então, o ranking da concentração de renda, e quando a gente fala de grande concentração de renda, a gente está falando de
grande contraste social, péssima distribuição de renda. Então, o ranking da concentração de renda pelo mundo. Concentração de renda nas mãos de 1% dos mais ricos. E aí, nesse ranking, olha só, nós temos o Brasil na segunda posição. E o dado aqui é do Programa Nacional, Programa das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e ONU. E aí nós temos o Catar, né? Concentração de renda nas mãos de 1% dos mais ricos, e o Brasil numa segunda posição. Então, é enorme desigualdade que a gente vai observar, né? Depois do Brasil, o Chile, Turquia, Líbano, Emirados Árabes, Iraque, Índia, Colômbia, Estados Unidos, sim, nós temos uma grande desigualdade também nos Estados Unidos, né? A Rússia, Tailândia, Kuwait, África do Sul, Egito, Bahrein, Costa do Marfim, Irã. E aí, reparem que nesse ranking aqui nós não temos países europeus. Então, chama a atenção de vocês para este indicador aqui. Então, olha só, mais próximo de 1, então as regiões, né, onde nós temos vermelho bem escuro e vermelho mais próximo de 1, que significa ali a péssima distribuição de renda, maior concentração. Mais próximo de 0, melhor distribuição de renda. E aí nós temos, olha só, se nós pegarmos aqui a Europa com as melhores distribuições, né? Vamos pegar aqui então Finlândia, Noruega, Suécia, vamos ter aqui a Alemanha, vamos ter a Bélgica, vamos ter aqui, vai aparecer também a Croácia, com melhor distribuição de renda, então o próprio Canadá, com as melhores distribuições de renda, e aí as piores, nós vamos ter aqui, se nós pegarmos no geral, podemos colocar quase no mesmo pacote, né? América Latina inteira, com as piores distribuições, podemos colocar aqui o continente africano com a África subsaariana. Quando está em cinza, assim, é que não obtiveram dados, ou não foi feito o levantamento, ou dificuldade para a obtenção desses dados, tá? Ou dificuldade, tá? Os governos não forneceram, às vezes são regiões mais fechadas, estados extremamente autoritaristas, tá? Então, ou dificuldades na obtenção, ou não foram realizadas. Então, né, vai aparecer aqui próprio Mianmar, vai aparecer aqui também o Afeganistão com dificuldade, a própria Arábia Saudita, né, teocracia, Emirados Árabes, Catar, Omã com dificuldade, Sudão, a própria Líbia, então, Sudão do Sul, Somália, República Democrática do Congo, regiões com dificuldade na obtenção de dados. Perfeito? Mas as piores, a pior distribuição, América Latina, África subsaariana, aqui Papua Nova Guiné, a própria Rússia também está nesse pacote, né? Tá? E as melhores distribuições ali, os europeus. Tá? Então, aqui interessante, o índice de Gini por região. Tá? O índice só melhorou no Nordeste no ano passado. Então, se a gente pegar aqui, fonte do IBGE, tá, gente? Então, olha só, fonte IBGE. Lembrando que eu trago para vocês uma questão histórica, né? Ali, se a gente pensar, né? Uma questão histórica em termos de distribuição, da atuação de coronéis, muitas vezes ali governos corruptos, enfim. Tá? Então, a gente tem aqui por região, região norte, região nordeste, região sudeste, sul e centro-oeste. Então, nós temos, se nós pegamos de 2012 até 2018, ó. 2012 a 2018. Então, se a gente pegar aqui Nordeste, né, 2012, uma média de 0,528, termina aqui 2018 com 0,520. Tá? Melhorou ali com relação a 2017. Norte, de 511, para 2018 piorou a distribuição de renda, de 2012 até 0,511, em 2018 0,517. Sul, 2012 0,465. Então melhorou de 2012 para 2018.